epístola aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 12. Nós vamos até o versículo 11. Amanhã eu me falha a memória. Eu marquei aqui. Hebreus. Olha a página. Hebreus 3, 12. Veja 13. 3. Essa página aqui. Na Fiel, a página é muito riscada. Aqui, 1308, na Fiel. Agora, quem não tem a Fiel, aí é outra coisa. Aí é diferente. Deixa eu dizer. Sim. Hebreus capítulo 3, versículo 12. O apóstolo está dizendo assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos pacientes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido ou provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então, Deus te abençoe a leitura da sua palavra e vamos para a reflexão. Então, o apóstolo Paulo, deve ser o apóstolo Paulo que escreveu, ele não assinou o nome dele, mas ele advertia, olha bem, passado, ele advertia e adverte, faz uma advertência, porque o que passou, passou. Ele fez aquela advertência aos hebreus, o povo daquela época. Mas essa advertência ainda está em vigor, ela está de pé. Então, aos cristãos hoje, mediante exemplos, ele adverte por meio de exemplos, tudo que aconteceu. E hoje a Bíblia também nos exorta por meio de exemplos. Quando fala exemplo, não é para o futuro, é o que passou. Quando nós vemos em nossas vidas o que nós experimentamos, não deu certo, então não vamos experimentar novamente. Vamos pegar um outro rumo. Sobre prática, sobre algo nas nossas vidas. Então, só que ele adverte, mostrando os exemplos dos fracassos. Nós devemos ver exemplos dos fracassos e exemplos das vitórias. Nós devemos aprender esses dois exemplos. No que fracassaram? Para nós não fracassarmos. Eles fracassaram e eles eram menos do que nós. Eles tinham menos conhecimento que nós, menos capacidade, e não às vezes mais.
Então ele menciona aqui a palavra deserto. Deserto quer dizer afastado. O deserto é um lugar afastado. Mas o deserto do cristão hoje, o que quer dizer? É afastado de Deus. O deserto hoje é afastado da igreja, está no deserto. Se ele está no deserto, se ele está afastado, ele está solitário. Está sem a proteção divina. Ele está fora da casa dos pais. E estando longe da casa dos pais, está solitário. Está afastado da igreja. Um local onde está é um local de tentação ou tentações. Vejam bem que ele fala em qualquer de vós. Qualquer um de nós hoje está sujeito ao fracasso. Então nós devemos orar, vigiar, cada vez procurar mais firmes com Deus, por meio de Cristo, para ver se não fracassa. Aí ele fala assim, vejam bem, ele fala, qualquer um de vós, se tiver, olha, um coração mau, coração da alma, não pode produzir bons frutos. O coração da alma. Não tem aquele ditado que diz assim, o coração é... Quem é que lembra essa palavra? Que ninguém mora. O coração é terra. O coração é terra que ninguém mora, ninguém pisa, ninguém mora lá. Um terreno. Ninguém mora. Ou Deus mora lá, ou o Espírito maligno. Eu não sei. Vão dizer assim que nós não conhece o coração de ninguém. E nós às vezes não conhecemos nem o nosso coração. Coração enganoso, diz Jeremias, né? Então ele está dizendo, não pode produzir bons frutos. Ele está se dirigindo aqui a nós. Por que nós sabemos que está falando para nós? Por que nós estamos... O que está escrito uma palavrinha aqui nesse versículo? Que nós temos certeza que está falando para nós e não está falando para o ímpio e para o mundo. Vocês observaram aí? Ele escreveu uma palavra para nós ter certeza absoluta para quem que ele está falando. O que está escrito aí que vocês viram? Irmãos. Aí, ó. Fique irmãos. Ele está falando para os irmãos. Amém? Que está falando isso para nós também? Quando a Bíblia fala, quando ela está falando para os ímpios, não está falando em salvação para nós cristãos. Ele não está preocupado, ele está preocupado com a santificação. A santificação é para os irmãos. Então, não o mundo ímpio. O autor se dirige aqui aos leitores da Bíblia, que somos os irmãos, nós cristãos. Ontem, conversando com uma pessoa, não vou falar quem. Os irmãos, foi longe, é um lugar, gostado. E saiu um assunto que entrou o assunto da Bíblia. Eu perguntei que igreja que era. Ela falou do quartel, eu também fui lá há muito tempo. Fui falando, ela falou, cada um tem a sua religião. Eu falei, não, religião é do homem. Deve ter Cristo. E foi citando os versículos, conversando. E depois de bastante conversa, aí eu falei, olha, se eu for falar, eu vou falar. Acho que o tempo todo falando isso aqui, a gente fala. E ela falou para mim que ela também, ela falou, vou falar bastante. Falei, mas só que eu estou falando da Bíblia, não estou falando de mim. Mas eu lembrei depois, eu dizia assim, que eu citando vários versículos sobre salvação. Falei, então você tem muita coisa que falar, fala pelo menos um versículo da Bíblia. Duvido que ele ia falar. Duvido. Contei certas experiências
Muitos, né? Aí eu falei assim, eu não estou julgando, ninguém pode julgar. A palavra de Deus que julga. Foi longe a conversa, porque saiu o assunto, então, e aí foi embora. Então aqui ele fala para nós, os leitores da Bíblia, segundo, conforme os termos da nossa confissão ou da sua confissão, que nós devemos santificar-nos, que ele exorta para que nós não fracassamos, que não tenhamos um coração mau. Segundo, a confissão de fé, como cada irmão fez uma confissão de fé, que estava dentro, oculta, saiu para fora. Porém, ele reconhece que alguns da irmandade cristã, que talvez tenham um coração perverso, é cristão, ele está falando dos irmãos, os irmãos não podem ter um coração perverso? Pode, então ter um coração perverso. Coração desobediente, que desobedece a palavra de Deus. É isso que ele diz. Desobedece o chamado de Deus. Deus nos chama a todo momento. Como é que ele chama? Pela palavra dele. É só pegar a Bíblia e lendo e vamos vendo o chamado de Deus. Ele está chamando aquele que está apartado dele. E os outros chegam mais perto, apartado dele. Ele disse: chegai-vos, irmãos, como filhos fiéis em casa. O filho que está desertado, está no deserto. Porém, é para todos, não somente para uns, que devem guardar a sua palavra. Sim, falamos sem restrições. E também para o mundo também. Aí já é parte para outro assunto. Então, ao versículo 13. Antes, quer dizer, pelo contrário, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Mas como que nós vamos exortar exortar-vos uns aos outros todos os dias? Não é todo dia que nós estamos juntos. A palavra de Deus, que cada um que lê a Bíblia um pouco cada dia, ele está exortando, ele está alimentando de Cristo. Ele fala, durante o tempo que se chama hoje. É hoje. Não é amanhã. O ontem já passou. Para que nenhum de vós, ele diz no versículo 13, de vós se endureça pelo engano do pecado. Então ele expressa aqui uma frequência constante, o qual significa que o pregador deve exortar que o pecado engana o homem. O pecado engana. O pecado parece muito bom. O 14 diz, porque nos tornamos participantes de Cristo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se tornamos, porque nos tornamos participantes de Cristo, porque antes não era participante de Cristo. Quando nós não era participante de Cristo, era participante do mundo. E o mundo jaz no maligno. Aí ele fala, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nossa confiança permanece firme em Cristo. E a cruz também. Cruz
sofreu carregando a cruz. Isso foi fisicamente e moralmente, mas porque ele carregou a cruz. Ele chegou até cair o peso da cruz, machucado, participando com ele na nova vida, porque nós somos discípulos dele. Em 2 Coríntios, vocês não precisam ir lá, sabe tudo o versículo de cor, diz assim: assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por que isso? Porque a união com Cristo, nós somos unidos com Cristo. A união com Cristo resume a nossa experiência da redenção. Quanto mais unidos, nós estamos unidos e nós já temos experiência da nossa redenção, da nossa salvação, quando nós chegamos a Cristo. Quem pregou para nós, eu tenho na memória dos irmãos que pregaram para mim, irmão Daniel também tem, irmão Paulo também tem, etc. demais. Nós não esquecemos de quem pregou para nós, de quem o ser humano, as pessoas que nos amou e pregaram para nós, jamais imaginavam. A pessoa prega e nós nos tornarmos discípulos. A pessoa prega com amor. Então nós temos experiência disso. Nós somos salvos por Jesus Cristo, nós somos salvos por eles. Não é eles que nos salvaram, quem pregou para nós, quem pregou para mim e para vocês. Eles pregaram quem salva. E aquele Cristo que eles pregaram, que nós aceitamos, nós estamos unidos a Cristo que fez essa união, uma nova criação. A criação velha fala assim: as coisas velhas já passaram. Só a partir desta aceitação as coisas velhas ficam para trás. O que fomos antes da salvação, as coisas velhas ficam para trás. 15. Enquanto se diz hoje, ao versículo 15, torna a falar, enquanto se diz hoje: se ouvirem a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Ele está falando hoje, agora, porque o depois ou amanhã pode não chegar. Por isso que ele fala hoje. Isso é uma coisa palavra agora. Vamos dizer agora, hoje. Porque o depois, o amanhã, pode não chegar. Ninguém sabe quando é que Deus vai nos chamar. Ninguém sabe. Quando ele chama, porque quem chama é Deus. Quem tira a vida desta vida, deste mundo, é Ele. É Ele que tira, Ele permite, Ele tira. Chegou o momento. Mas Ele tira para ir morar em outro lugar. Este lugar é eterno. Céu ou inferno. Aqui esta morada, fisicamente, é deste corpo físico, deste tabernáculo, no qual habita o Espírito Santo. Morar, o nosso corpo mora aqui na terra. E aqui na terra não é eterna. A nossa vida física, ela tem uma validade. A gente não sabe. Hoje já morreu, já teve a validade. Deus levou. Já estava sentado agora até mais, acrescentando mais a mensagem. E eu vi lá no céu, só não entendi quem que era. Agora para vocês, né? Olha, irmãos,
Morar aqui é um lugar eterno. Tem validade. A vida do corpo físico pode ter uma vida longa ou pode ter uma vida curta. E falando do corpo físico, pode ter uma vida longa, bastante anos, ou menos, vida curta. Ninguém sabe. Ninguém, somente Deus, o Pai. Teu filho que está lá em cima, ele sabe que a nossa vida, cada uma tinha um dia marcado. Aí, mas um momento que ela, a alma nossa, deixar esse corpo, ela vai morar em outro lugar. A alma da pessoa ela vai morar em outro lugar. E esse outro lugar que ela vai morar é eterno. É eterno. Ou com Cristo, lá nos céus, ou sem Cristo, separado dele no lugar eterno, que é lá no inferno. Sem Cristo. Sem Cristo. Então, por isso que ele diz: hoje, se ouvirem a minha voz. Hoje. Versículo 16. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Ele está dizendo que, tendo ouvido e provocaram. Como que provocaram? Rebelando com desafios, muita que desafia o nosso Senhor. Todos fizeram. Isso está lá em Números, nós não vamos lá, né? Mas menos Josué e Caleb, eles não desafiaram, eles não desobedeceram. Versículo 17. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então ele fala aqui que a ira de Deus continuou simplesmente porque sua incredulidade continuou. Se a incredulidade do indivíduo continuar, a ira de Deus continua. Se a incredulidade continuar até o dia da morte dele, morrer sem arrependimento, a ira de Deus permanece para sempre. A incredulidade causou a morte diz a história, de 2 milhões de pessoas, bastante, aproximadamente, e continua até hoje morrendo gente, salvos e não salvos, morrendo sem Cristo. Nem a bênção do Egito, quer dizer, a saída dos hebreus, nem o privilégio de ouvir a voz de Deus. Nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus na palavra dele na Bíblia. Nós tivemos o privilégio de ouvir os antepassados de nós pregarmos. E isso continua até hoje. Então, meus irmãos, e a voz de Deus garantiram para eles que estavam no deserto, que entraria no descanso de Deus. Hoje nós estamos nesse mundo. Esse mundo é um deserto, ele está longe, afastado de Deus dos céus. E nós estamos habitando junto daqui. Mas nós estamos caminhando para a pátria celestial, na nova Canaã. Então, por isso que está dizendo aqui, que há um descanso, que esse descanso nosso é o alvo da nossa fé. Cada um tem um propósito, cada um tem um propósito na vida dele, mas o alvo de um é de tudo.
peregrinação agora, e a sua rebelião, pecado, desobediência, rejeição, foi causado pela incredulidade voluntária. Ao 18. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hoje o versículo 19. Então, irmãos, perderam aquele povo, e muitos hoje estão perdendo o mais importante da vida, que a chance que tem nesta vida. Eles perderam o mais importante que Deus tinha para eles. E as igrejas hoje estão fazendo o mesmo. Estão perdendo o mais importante de estar reunido como igreja, como corpo de Cristo, para cultuar um santo nome de Deus, louvarmos a Deus, cujo propósito é o mesmo pelo qual o apóstolo Paulo escreveu essa epístola. Então, a quem jurou, esse juramento não volta atrás, jurou que não entrariam no seu repouso e descanso, o trabalho, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se seu cristão ou chamado cristão nos dias de hoje expressa, mostra, revela com clareza a incredulidade ou falta de interesse para as coisas de Cristo, para o Cristo e a cruz, terá o mesmo resultado quando tiveram a antiga Israel. Quer dizer, por interesses pelas coisas espirituais. E como muito interesse, vem hoje desinteressados pelos os que está no mundo, nos dias de hoje também. Então, irmãos, começando no versículo 12. Vede, irmãos, que nunca, a palavra nunca haja, falando para nós, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós, falando individual, falou para os irmãos e depois em qualquer um de vós, que não haja um coração mau, infiel, para se despertar de Deus vivo. Amém? E que Deus abençoe, que nós possamos à noite estar aqui novamente, levando com ele, vamos essa batida até quando Deus permitir. É só colocar nas mãos de Deus. Os irmãos, que hino que vamos cantar? Já abre aqui 303.
João Paulo termina com uma oração. Senhor, mais uma vez agradecemos pelo dia de hoje, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, pelo sustento que tem dado a cada um de nós, pelo culto aqui realizado, pelo pastor aqui,